Bom dia, quinto ano A, bom dia, quinto ano B. A professora Michele já estava morrendo de saudade de vocês. E aí, como que foi a sessão pipoca de sexta-feira? Foi bom? Que bom que vocês gostaram. Então, essa semana nós vamos iniciar com alguns conteúdos novos. Vai ser um máximo, tá bom? Eu quero chamar aqui 2 alunos para me ajudar a fazer essa colhida. Vem, Nathan Júnior, vem fazer a colhida com a professora. Já tomou café da manhã? O outro, quem sabe dizer quem é? O Caio. Vem, Caio, também ajudar a professora a fazer essa colhida. Vamos fazer essa reflexão juntos. Antes de ler a colhida, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês já sentiram medo? O medo é um sentimento ruim, a insegurança, não é? No meu desespero, longe do meu lar, eu te chamo pedindo ajuda. Que o Senhor possa arrancar todo o medo, toda a angústia das nossas vidas, que possamos nos concentrar, no Senhor, que o Senhor possa abençoar a nossa família, o nosso dia. Vamos ler a colhida, Caio? Longe de casa sentimos insegurança. Às vezes é coisa de criança. O medo pode chegar mais perto, mas tem hora que o perigo é certo, não é? Não é verdade? Diante de pessoas desconhecidas na rua ou no trânsito ou na escola. Tem muitas vezes que a gente tem coleguinha que é tímido, fica inseguro, não fica? Mas não precisa ficar inseguro, porque o Senhor é aquele que nos guarda, é aquele que nos livra, tá bom? Não dá para fingir e não dar bola. Nossa segurança depende do nosso comportamento. É importante estar em boa companhia e não deixar o desespero tomar conta dos nossos dias. Então, que nós possamos agradecer a Deus, pedir que o Senhor nos guarde, pedir que o Senhor nos proteja de tudo, de todo mal. Amém? Vamos começar a nossa semana e aí a gente mata a saudade. Agora a professora está fazendo o seguinte, colocando uma foto sua nos meus planos de aula. Mas eu coloco apenas para quem me pede, tá bom? Então, se você tiver interesse de ver o seu rostinho nas aulas da professora Michele, você manda a foto para a professora Michele, estudando, lendo, tá bom? Essa aqui é a Emanuele Lara, do quinto ano B. Bom dia! Vamos acordar, vamos tomar o café da manhã, fazer as atividades com a professora Michele, tudo bem? Então, essa aqui é a Emanuele Lara. Vamos para a nossa aula de educação física. Hoje, na nossa aula de educação física, nós vamos tratar sobre danças e expressão corporal. Tá bom? A gente vai fazer uma pesquisa. Como que isso vai funcionar, professora Michele? Olha só, a dança é uma expressão artística baseado em movimento corporal. A gente conhece alguns tipos de dança. Tem a dança de salão, tem a dança, tem ritmo de dança, rítmica, ginástica rítmica, tem balé, tem alguns tipos de dança. Isso a gente sabe, mas a gente precisa aprofundar no que elas são, certo? Então, o que você vai fazer? Ela aparece em 2 formas, a que a gente vai falar hoje. A teatral e a social. Dança é expressão corporal. Então, o que você vai fazer para mim? Você vai fazer uma pesquisa sobre esses 2 tipos de dança. Dança teatral e a dança social. Você vai fazer só a pesquisa. Você vai ler sobre esses 2 tipos de dança, tá bom? E aí, qual que é a atividade? Essa atividade de hoje, você vai fazer o seguinte. Se você identificar com qualquer uma dessas 2 danças, professora, eu gosto da dança teatral. Não, professora, eu gosto da dança social. Escuta o que você vai fazer. Você vai contar para mim. Ou se você se sentir à vontade, você vai mandar um vídeo fazendo uma dessas 2 danças, tá bom? Ah não, professora, eu gosto de dançar. Então, muito bem. Você vai fazer um vídeo de uma dessas 2 danças, teatral ou social, e vai enviar para mim. Professora, eu não me sinto à vontade dançando e enviando o vídeo para você. Então, o que você vai fazer? Você vai mandar para mim via WhatsApp. Professora, eu gostei da dança, estudei sobre a dança teatral. Essa segunda questão, pessoal, é uma questão opcional.
você vai me enviar se você se sentir à vontade. Professora, eu não me sinto à vontade. Então, o que você vai fazer? Apenas a pesquisa em seu caderno, ok? Então, essa aqui você vai ter que escrever no seu caderno, que você vai fazer uma pesquisa me falando o que é a dança teatral e a dança social. Tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Se tiver, envia no WhatsApp para mim que eu vou estar te ajudando, tá ok? Então vamos fazer um resumo da aula de Educação Física de hoje? Então na aula de Educação Física de hoje nós falamos sobre danças e expressão corporal. Sabemos que existem vários tipos de dança e de expressão, balé, ginástica rítmica, certo? Mas hoje nós vamos falar apenas de duas, a teatral e a social. O que você vai fazer? Uma pesquisa para a professora Michele e descrever no caderno. Fez isso? Ótimo! Tira foto e manda. A segunda questão é uma opção. Se você gostou muito do tema da aula de hoje, você vai fazer um vídeo e vai mandar para a professora Michele dançando uma dança teatral ou social. Não é funk, tá bom, meninas? E aí você vai mandar para mim, ok? Se você se sentir à vontade, beleza? Olha, a pesquisa deve ser feita no seu caderno, não se esqueça do cabeçalho completo e das margens, tá bom? Agora nossa aula é de quê? Aula de matemática. Então, na nossa aula de matemática de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o conteúdo que nós estudamos antes da semana de verificação. Então, antes da semana de verificação, nós estudamos decomposição dos números e estudamos também adição e subtração. Ficou alguma dúvida sobre adição e subtração dos números com 4 dígitos? Se ficou, não se preocupe, que depois nós vamos relembrar novamente, tá bom? Mas para me adentrar em outro conteúdo, que o conteúdo de hoje é multiplicação, eu preciso ter bem claro na minha mente o que são esses dois conteúdos aqui, ó. Adição e subtração. Meninos, mãezinha, não é vergonha mandar um áudio para a professora Michele dizendo o seguinte: eu estou com dúvida em adição, professora, eu ainda não consigo compreender. Por quê, crianças? Porque a gente precisa entender a adição e a subtração bem, porque a multiplicação e a divisão vai depender do seu conhecimento que você tem em adição e subtração. Então, para me entender, compreender melhor a multiplicação, eu preciso saber bem a adição, tá ok? Podemos continuar? Então, você faz essa análise, se você está dando conta de adicionar e subtrair, e depois você me dá um feedback, ok? Prosseguimos, vamos. Eu quero chamar agora aqui, sabe quem para me ajudar? A Sara Costa, do 5º ano B, e Maria Eduarda, já falei, o Caio e o Nathan Júnior, para me ajudar no conteúdo de multiplicação. Já vem? Vocês estão vindo? Ok? Então vamos lá me ajudar no conteúdo de multiplicação. Nathan, Caio, Maria Eduarda. Então agora eu quero chamar os meninos aqui novamente para a gente poder fazer a introdução da multiplicação. Então eu relembrei adição, subtração bem, né? E aí vem Nathan, vem Caio, Maria Eduarda Barros, vem me ajudar, a Sara Costa do 5º ano B, tá bom? E aí, meninos, não se preocupe se eu não falei o seu nome ainda, tá faltando o nome na minha lista, tá? Eu vou falar a partir dos dias que se passam, vou falar o nome de vocês. Se vocês tiverem interesse de colocar o vídeo de vocês no nosso quadro Longe, Porém Conectados também, vocês podem estar me enviando a foto de vocês realizando atividades, tá bom? Para a professora colocar aqui, ok? Então vamos prosseguir. Na multiplicação, a professora pergunta aqui, ó. Você tem dificuldade em multiplicar? Quando a gente faz essa pergunta, você tem dificuldade em multiplicar? Eu estou fazendo a pergunta para você. Aí você que está assistindo a aula da professora Michele, faz essa análise.
Olha, professora, eu não sou muito bom em multiplicar. E aí, a gente pergunta por que que você não é muito bom em multiplicar? Você estudou a tabuada? Você tentou? Porque a tabuada é assim, crianças. Nós temos N possibilidades, várias possibilidades de se aprender tabuada. Alguns alunos aprendem a tabuada memorizando. Outros alunos aprendem a tabuada fazendo por forma de somatória. Outros alunos aprendem a tabuada por meio de uma tabela da multiplicação. E eu vou mostrar ela para vocês. E nos exercícios do livro, ele vai exigir que você tenha essa tabuada na mão, tá bom? Então tá, eu fiz essa pergunta. Você tem dificuldade em multiplicar? Aí você me disse sim. Então, o que que você acha da gente criar estratégias para que você possa compreender esse conteúdo bem? E é isso que é a minha proposta para você na aula de hoje. Então, não se preocupe, não precisa ficar preocupado, colocar a mamãe preocupada, porque a professora aqui vai ensinar para vocês passo a passo para a gente poder avançar nesse conteúdo. Então, o que eu disse no começo da nossa aula? Para que eu possa compreender bem a multiplicação, eu tenho que ter bem claro na minha mente que eu sei adicionar. Tá claro isso? Certo? Então vamos lá. Primeiro passo para aprender a multiplicar é saber a tabuada do 2 ao 9. Você sabe ela? Então eu tenho que criar uma estratégia, se eu não sei, para que eu possa compreender como que funciona a minha tabuada. Olha, professora, a tabuada eu já sei, já memorizei ela na minha mente. Ok, parabéns por isso. Mas tem alguns de nossos coleguinhas que ainda não sabem. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que memorizar, eu tenho que treinar a tabuada, seja por forma de somatória, ok? Eu tenho que achar uma metodologia. Hoje a professora trouxe duas metodologias para você. A tabuada em si, que é a forma de memorização, e a tabela da multiplicação, que é a que o livro pede para a gente, ok? Então eu trouxe duas estratégias aqui para você, certo? Vamos lá? Então eu tenho aqui. Professor, eu preciso copiar essa tabela no meu caderno? Meninos, não é necessário. A professora está falando que não é necessário, mas você faz uma autoavaliação. Ora, professora, eu já sei a tabuada. Tudo bem. Tem alguns alunos que eles falam, eu não sei, mas eu vou fazer a tabuada no meu caderno. É uma forma de fixar o conteúdo, isso é muito importante, tá bom? É você fazer atividades além do que a professora te exige, ok? Outros falam assim, professora, eu não sei, então eu vou copiar. A professora não quer que você imprima, tá bom? Essa tabela. O interessante, né, é que você, depois que executar as tarefas todas do dia, se sobrar um tempinho, no final da tarde, faça ela no seu caderno. É muito importante, pessoal. A gente vai carregar a tabuada na nossa vida acadêmica, o resto da nossa vida acadêmica. Isso é muito importante. A gente precisa aprender técnicas e ao longo dos anos a gente vai adquirindo isso. Por isso que eu falo, se você ainda não sabe, não se preocupe, mas busque caminhos para que você aprenda a tabuada, ok? Então eu tenho aqui a tabuada do 1 até o 9. Então eu vou memorizando 2 vezes 2, eu faço a leitura da tabuada e aí eu vou pedir para minha mãe depois fazer a leitura da tabuada comigo. Então quando alguém te perguntar 7 vezes 7, por exemplo, você já fala 49. Isso é enriquecedor, você vai ver, vai sentir o que a professora está falando, ok? Então aqui eu te apresento a tabuada, te dei estratégias para você poder aprender a tabuada. Agora nós vamos conhecer, vou repetir, tá bom? Não precisa copiar, mas se você sentir que deve copiar, faça isso. Faça e manda a foto para a professora, tá bom? Mas não copie por copiar, copie aprendendo, tá bom? Tabela da multiplicação. Vamos ver como que funciona essa tabela, porque a gente vai utilizar ela no seu livro, na atividade de hoje, ok? Professora, eu vou fazer a impressão dela? Não vai, porque o seu livro ele vai te dar uma tabela dessa para você poder preencher.
Então, meninos, não acelere o vídeo. Assista o vídeo por completo, porque aqui a professora está te passando passo a passo de como que você vai realizar as atividades. Aqui a professora está falando como você vai estudar no seu quarto e o tanto que é importante para você. Olha, veja, você está no 5º ano, você compreendeu o que a professora falou, você sabe o que tem para fazer, você faz atividade sozinho ou com a ajuda da mamãe, isso é muito importante. Tá bom? Então, a tabuada, ela vai estar disponível no seu livro também, tá ok? Só que no seu livro você vai ter que preencher ela. Outra forma para você poder memorizar a tabuada, certo? Então, aqui eu tenho a tabuada. Olha aqui, ó, eu vou para a tabuada do 2. Então, eu tenho 2 vezes 2. Qual é o resultado de 2 vezes 2? 4. Eu tenho 2 vezes 3. Qual é o resultado? 6, certo? 2 vezes 4, olha aqui, 8. O que que eu vou fazer com a minha tabela? Antes de fazer o meu exercício, eu vou preencher toda a minha tabela da forma com que está aqui no seu plano de aula. Fiz isso, eu não só vou escrever, meninas, mas eu vou estar atento no número que eu vou colocar na minha tabela, ok? Vou estar atento, porque depois vai vir algumas perguntas do nosso livro relacionado àquilo que você escreveu na tabela. Então, observe bem o resultado da tabuada do 2, o resultado da do 4, ok? Observe bem os números que você vai preencher. Tá bom? Vamos prosseguir. Observe acima 2 técnicas para se aprender a multiplicação. Agora, o que que a professora vai fazer? Eu vou deixar um vídeo explicativo da atividade que você vai ter que executar no seu livro de hoje. Vamos assistir? Então, na nossa atividade do dia 1º, na página 43 do livro de matemática, nós vamos fazer a leitura. Nessa atividade, meninos, eles estão pedindo para a gente ir lá na página 147, veja, lá vai ter uma tabela. Essa tabelinha aqui, ó, essa tabelinha é a mesma tabela que a professora apresentou hoje para vocês. Essa mesma tabela, tabela da multiplicação, que vai nos auxiliar para realizar os cálculos de multiplicação. Tem várias metodologias de como se aprende a multiplicar. A professora em sala de aula, certa vez, pediu para vocês fazerem a tabuada de multiplicação por números romanos. Essa é a tabela de multiplicação também. Existe a tabuada. A tabuada é um processo de memorização dos números. Essa é a mesma tabela que nós vimos hoje na nossa aula. O que o exercício 1 está pedindo? Está pedindo para a gente ir lá, recortar essa tabela e preencher toda a tabela. Da mesma forma que nós fizemos aqui, ok? Podemos prosseguir? Pede para a gente completar os resultados da tabela, certo? Na atividade número 2, o que está pedindo para a gente fazer? Está pedindo para a gente pegar o nosso caderno. Copie e responda as perguntas. Então, nós vamos fazer de acordo com o que o livro está instruindo para que a gente possa nos organizar melhor. Para responder essa atividade aqui, você vai precisar ditar com a tabela na onde? Nas mãos, porque você vai fazer uma análise de acordo com a tabela que você preencheu, tá bom? Não se preocupe se você não acertar. Amanhã a gente vai fazer a correção, ok? Então, tem a pergunta A, B e C. Aqui, meninos, está dando instruções para a gente poder utilizar a nossa tabela. Nós vamos pegar a nossa tabela, certo? Tá vendo essa linha vermelha aqui? Eu vou dobrar a minha tabela. Dobrei, certo? A tabela. Dobrei. Os pontilhados, tá vendo esses pontinhos? Eu vou cortar aqui. Vou fazer só cortar aqui, tá? Só cortar. Vamos utilizar essa tabela conforme está nos instruindo aqui. Para quê? Para a gente estudar multiplicação. Então, através dessa tabela,
nós vamos estudar a multiplicação, ok? Ficou esclarecido as atividades que é para fazer? Como que você vai usar a tabela? Então, você vai só dobrar a tabela e vai recortar os pontos pontilhados. Aqui estão as instruções de como utilizar a tabela. Se você tiver dúvidas, me manda um WhatsApp, ok? Amanhã a gente faz a correção da atividade. Viu só, meninos? No vídeo que a professora passou explicando o conteúdo do livro, você vai precisar saber essa tabuada aqui, ó, que é a tabela da multiplicação, certo? Então, eu faço essa tabela conforme o livro me orientou no meu livro, tem na página 147, você vai pegar e quando você multiplicar, eu pego essa coluna que está pintadinha e essa aqui também, né? Olha o 3 vezes 3 é quanto? 9. Então, quando eu colocar os resultados nas colunas, eu observo bem qual é o resultado. Eu não só vou preencher correndo, não, tá bom? Vou preencher entendendo o que o exercício quer que eu faça, tá bom? Se tiver dúvida, pode me chamar, ok? Ó, realize as questões 1 e 2 da página 143 e 147. Por que a 147, meninos? Porque na página 147 vai estar a tabela para você destacar ela do seu livro, tá bom? Utilize o caderno para colocar pergunta e resposta. Quando a professora fala utilize o caderno, é porque o livro não tem espaço suficiente para você poder responder nele. E o próprio livro te instrui a fazer isso, tá bom? Beleza? Não tem dúvidas, mas se tiver, chame a professora. Agora vamos para a nossa aula de artes. Na nossa aula de artes de hoje, nós vamos falar sobre o Leonardo da Vinci. Ele foi um grande homem. Vocês sabiam, meninos, que aos 17 anos ele já pintava de tudo? Ele fazia caricatura, ele fazia desenho da bicicleta que ele tinha, de tudo que ele inventou, ele imaginava e desenhava. Na sala de aula, nós temos coleguinhas desse jeito, que olha para uma pessoa e já faz a caricatura dela, não é assim? Eu conheço um monte, para quem gosta de desenhar aí, essa é uma tarefa muito legal, tá bom? Então, ele foi um genial. A professora já está explicando o que está escrito aqui no texto, tá bom? Para a gente não perder tempo. Então, ele inventava automóveis, máquinas voadoras, instrumentos musicais e desenhava conforme aquilo que ele pensava. Ele não era apenas o que via por fora, mas tudo aquilo que o corpo tinha por dentro. Então ele foi imaginando, contribuiu para a ciência também. Então ele foi um grande homem, tanto é que ele ficou para a história, tá bom? Hoje a gente vai tentar usar a técnica de Leonardo, tá bom? Como que vai funcionar essa técnica, professora Michele? O que você acha de desenhar um rosto? Aqui, olha só, não precisa você imprimir essa imagem aqui, ok? Porque a professora não quer que a mamãe vá lá na Lan House, desculpe, na Lan House. É para você ficar em casa. Então, o que você vai fazer? No seu caderno meia pauta, você vai fazer essa imagem aqui. Agora, quem tem acesso à impressora, pode. Professora, posso imprimir? Pode, tá? Mas eu não tenho, então faço o desenho por completo. Se você conseguir imprimir, faça a impressão e desenhe a outra metade do crânio. Se você não tem, faça ela por inteiro, tá bom, meninos? Então, faça cabeçalho, tá bom? Faça tudo certinho. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu gostaria de deixar um grande beijo para vocês. Amanhã nós estamos de volta com aula de correção de matemática, aula de ciências, aula de português. E vamos ver quem está no nosso quadro hoje? Longe, porém conectados? Oi, colegas, tudo bem? Como vocês estão passando essa quarentena? Eu tô bem, tô fazendo as atividades, mostrando para a professora e eu brinco com meu irmão,
brinco com a minha irmã, faço um monte de coisa. Agora eu quero saber o que a Ilana faz, a Ilana do 5º B, o que ela faz nessa quarentena. Estamos longe, porém conectados.